Povo de Deus, bom dia. Aqueles que aceitam a paz que vem do Cristo, digam glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Divino Espírito Santo. Tudo bem com vocês? Estão felizes? Ô glória! Permaneçam de pé, gente, só por mais um minutinho, por favor. Vamos fazer uma leitura sagrada nesta manhã, no nome de Jesus. Primeiro Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Ô glória! Primeiro Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Está escrito assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Vamos repetir essa palavra sagrada? Vamos lá. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Agora eu quero ler para vocês também Êxodo 12, versículo 8. Digo assim: naquela noite comeram a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas o comeram. Vamos falar bem forte? Quem está animado, fala glória a Deus. Vamos lá. Naquela noite, comeram a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comeram. Aleluia. Podem se assentar, por gentileza, gente? Muito obrigado. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o nome do Senhor dos Exércitos. Amém. Levanta a mão direita e fala assim: querido Espírito Santo, nesta manhã, fale ao meu coração poderosamente através da sua palavra. Irmãos, hoje é o primeiro domingo do mês e todo primeiro domingo do mês nós oramos aqui com toda a fé que é em nós, pedindo a Deus para que Deus te dê prosperidade. Então daqui a poucos minutos nós vamos ungir as suas mãos com santo óleo. Vamos orar pedindo a Deus para Deus te prosperar. E quando nós falamos sobre prosperidade, às vezes o primeiro pensamento que vem é a prosperidade financeira. Mas a verdade é que Deus ele tem vários caminhos, vários métodos para nos prosperar. Daqui a pouquinho nós vamos orar pedindo a Deus para que nos prospere. Mas antes disso, eu quero falar para vocês um pouco sobre fé e sobre esperança em Deus. E todas as vezes que nós falamos aqui sobre fé e sobre esperança em Deus, nós insistimos muito a que vocês nos deem atenção, porque está escrito, gente, que a nossa fé, ela vem do ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Todas as vezes que nós ouvimos, então, atentamente a palavra de Deus, a nossa fé, ela é acrescentada. E na vida, nós enfrentamos muitos problemas que nós só conseguimos resolvê-los pela fé. Por isso, essa nossa tão grande insistência a que vocês ouçam atentamente a palavra de Deus. Podem olhar para mim assim atentamente, sem tirar a sua atenção? Quem pode, faça assim. 20 minutos apenas? Fala glória a Deus. Glória a Deus. Então, gente, olhe bem. Hoje, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, em vários países do mundo, as pessoas se reúnem para comemorarem a Páscoa. Mas quando nós pensamos sobre Páscoa, nós pensamos: como que isso nasceu? Como que a Páscoa iniciou-se? A Bíblia fala que um povo chamado povo hebreu, que era também considerado um povo de Deus, aquele povo foi escravizado lá na terra do Egito durante 400 anos. Irmãos, 400 anos de escravidão é tempo demais. E a escravidão, com o passar dos séculos, com o passar dos anos, aquela escravidão só ia apertando, só ia aumentando. E quando o rei decretou que os meninos, filhos das hebreias, ao nascerem fossem mortos, ele disse: só as meninas sobrevivam, os meninos sejam mortos
ao nascerem. Porque ele temia aquele povo hebreu crescer tanto ao ponto de rebelar-se contra ele, tomar a sua nação. Então ele deu uma ordem para que os meninos, ao nascerem, fossem mortos. Então, quando essa ordem foi dada, eu sempre falo que a escravidão, naquele momento, ela tornou-se insuportável. Como uma mãe gerava um filho no ventre e quando o filho nascia, se fosse menino, era morto. Então, aquela escravidão tornou-se tão dura que ela tornou-se insuportável. E o povo, então, começou a falar assim: Deus, o Senhor, que é o Deus dos nossos pais, o Deus do Abraão, o Deus do Isaac, o Deus do Jacó, o Senhor tem nas mãos o poder para nos tirar dessa escravidão. E eles oraram durante muitos anos. E a Bíblia fala então, como vocês todos sabem, que Deus levantou Moisés para tirá-los lá da escravidão. Moisés começou com o rei daquela época, o rei Faraó. E Deus mandou lá na terra do Egito 10 pragas. A cada praga, ele falava assim: olha, nós vamos libertar vocês. Mas quando a praga passava, o coração dele endurecia, ele dizia: nós não vamos libertar vocês. Continuem aí sendo escravos. Era um povo que trabalhava de graça e plantava em terrenos arenosos, não tinham quase o que comer. E a escravidão era muito forte. E o povo, a Bíblia fala, o povo gemia e chorava. E Deus mandando aquelas pragas lá, e o coração do rei, Faraó, a quebrantar: não vou liberar, não vou liberar. A última praga que Deus enviou, a Bíblia fala que ela chamou-se praga da matança dos primogênitos, ou seja, todo o primeiro filho do casal, em uma noite só, irmãos, todo morreu, primogênito também de animais, enfim. Houve uma catástrofe que não tem como explicar. Numa noite só, aqueles filhos primogênitos lá na terra do Egito, eles morreram. Algumas pessoas até dizem que aquela última praga enviada por Deus foi a matança dos primogênitos. Foi como se fosse uma vingança de Deus pelos filhos das hebreias que morreram ao nascerem. Tem pessoas que pensam: não, aquilo foi um castigo de Deus, porque quantos meninos morreram, agora Deus chega e mata os filhos primogênitos dos egípcios. E a Bíblia fala, irmãos, que naquela noite, olhe bem para mim, entenda bem, naquela noite, que o anjo da destruição iria passar para matar os filhos primogênitos, Deus então chamou Moisés e pediu para que Moisés desse ao povo uma ordem. Fala, glória a Deus. Qual ordem que Deus deu? Deus deu uma ordem para que, antes do povo, que Deus sabia que aquela praga iria quebrantar o coração do rei Faraó, que o rei iria liberar o pessoal para ir embora. Então Deus falou: Senhor Moisés, antes que vocês partam, que vocês saiam, eu quero que vocês celebrem a Páscoa. Fala, graças a Deus. Então a palavra Páscoa no original significa pular, significa passar por cima. Levanta a mão assim: Páscoa no original significa, fala forte, pular. Vamos forte significa o quê? Pular. Vamos mais forte significa o quê? Pular. Então, Páscoa no original significa pular, significa passar por cima. Então, irmãos, esta palavra na Bíblia, pular, ela tem um significado tão amplo e tão profundo na nossa vida, porque um dia o Deus que nós servimos, Ele nos fez pular do reino das trevas para o reino da luz. Ele nos fez dar um salto do mundo das trevas para o mundo da luz. Quantas pessoas que eram viciadas no álcool, viciadas nas drogas, viciadas no fumo, viciadas nos jogos de azar, pessoas tinham vários vícios. Aí Deus fez com que elas pulassem da vida do vício para a vida da libertação. Quantas pessoas que um dia elas tinham um coração amargurado, elas não conseguiam perdoar ninguém, elas batiam no peito assim, até arrogantemente diziam: eu morro, mas não perdoo. Aí Deus fez a pessoa pular para a vida de perdão. Mas olhe bem, o maior salto, o maior pulo que Deus já nos chamou, foi esse pulo de nós abandonarmos o mundo e pularmos para a sua presença. Levanta a sua mão e fala assim: o meu Deus tem preparado
para a minha vida o último salto. Aleluia. Fala assim, o meu Deus tem preparado para a minha vida o que mesmo? Sabe qual o último salto que Deus já preparou para todos nós que estamos aqui? É o dia que nós partirmos desse mundo, nós morrermos, nós vamos pular para a vida eterna. Essa, irmãos, é a maior vitória do cristão. Um dia nós vamos pular, como a Bíblia fala, da morte para a vida. Nós vamos pular da morte para a vida. Então Deus tem preparado para mim e para você o último salto. Qual é? Quando nós morrermos, nós vamos pular, nós vamos saltar da morte para a vida. Mas é sempre bom lembrarmos e praticarmos também o seguinte. Está escrito assim, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós vamos saltar da morte para a vida se nós perseverarmos em seguirmos a Cristo até o último dia. Então Páscoa significa, o significado original é pular, saltar, é passar por cima. Então nosso Deus tem nos dado poder, tem nos dado autoridade de nós saltarmos, nós passarmos por cima de tantas coisas nesse mundo e nós saímos lá do outro lado mais que vencedores em Cristo Jesus, como está escrito na sua palavra. E Deus falou assim, olha, vocês vão celebrar a Páscoa e vocês vão usar 3 elementos. O primeiro elemento vai ser um cordeiro assado. Esse cordeiro tem que ser sem mancha. Esse cordeiro ele tem que ser sem defeito, não pode ser manchado, não pode ter defeito nenhum. E ele vai ser assado, porque nenhum osso desse cordeiro poderá ser quebrado. Então, se fosse cozinhar, por exemplo, de uma panela que tivesse o tamanho para não quebrar osso, então vocês vão assar o cordeiro, porque nenhum osso desse cordeiro pascual, ele poderá ser o quê, irmãos? Quebrado. Aí Deus falou com ele assim, outra coisa, vocês vão comer pão sem fermento. Eu me lembro muito bem, quando eu era criança, a minha avó, lá em casa, no interior, e a minha avó tinha um apelido, né, que talvez poucas pessoas se lembram aqui, ela era quitandeira. A minha avó fazia de tudo que você imaginasse, coisas assadas. Aí quando ela ia fazer uma coisa assada, colocava fermento, ela falava, essa massa aqui tem que dormir. Então a massa dormir significava que ela tinha que ficar ali algum tempo, talvez 1 hora ou 2, ela sabia lá o tempo certo. Mas quando a massa levava fermento, ela falava, tem que dormir, a gente é preocupado, o negócio vai demorar. Aí quando Deus falou assim, vocês vão comer pães sem fermento, ele estava dizendo, vocês precisam ter pressa para sair dessa terra onde vocês estão sendo escravizados. Não pode fermentar esse negócio não. Faça o pão sem fermento, porque vocês têm que sair da terra da escravidão apressadamente. Não haverá tempo para a massa dormir, para esperar a massa fermentar. Comam pão sem fermento. Irmãos, quantos de nós estamos esperando demais para entregarmos a vida a Jesus? Quantos de nós estamos esperando demais para retornarmos para Ele? Missionário, eu tenho andado longe de Deus. Aí nós estamos esperando demais. Aí Deus falou assim, a Páscoa vai significar para você o seguinte, vocês têm que ter pressa. Então o reino de Deus, irmãos, ele é tomado pela força. E são os valentes que se apoderam dele. Mas Deus sempre nos chamou de forma apressada. Jesus olhou para um homem que estava em cima de uma árvore e disse, desça depressa daí, Zaqueu, porque hoje eu tenho que entrar na sua casa. Jesus pediu para que ele descesse de que forma, irmãos? Apressadamente. Então, olha, não comam pão fermentado, não. Se for fermentar esse negócio aí, vai demorar. Comam um pão sem fermento. Porque vocês precisam ter pressa. Fala, glória a Deus. E esse pão sem fermento também significava o seguinte. Vocês, a partir de hoje, não podem mais se misturar com aquelas coisas erradas lá do Egito. Aquela adoração a tantos deuses, cada egípcio parecia que tinha um deus, então essas coisas vocês deixem para trás. Fala, glória a Deus. E outra coisa, comam com carneiro, comam com pão, ervas daninhas. Aquelas ervas daninhas representavam os 400 anos sobre isso. Vocês vão lembrar. Fala, glória a Deus. Vocês vão o quê? Lembrar
todas as vezes que vocês celebrarem a Páscoa, a partir de hoje, vocês vão se lembrar do sofrimento que vocês passaram lá na terra do Egito. Um domingo desse, não tem muito tempo, tem uns 3 ou 4 domingos, eu estava conversando com o irmão lá atrás, sentado lá conversando com ele, falou assim: missionário, eu sempre me lembro de como era a minha vida sem Jesus. Fala, glória a Deus. Então, lembrar como era a vida sem Jesus, era aquelas ervas daninhas. Vocês vão comer ervas daninhas, ervas amargas, melhor dizendo, vocês vão comer ervas amargas, para vocês se lembrarem da dor, do sofrimento que vocês passaram lá na terra do Egito, 400 anos, vocês vão se lembrar disso. Então, o irmão foi missionário, às vezes ele disse, às vezes eu paro e me lembro, antes de Jesus eu vivia bebendo, eu caía pelas ruas, e eu não tinha credibilidade. O quartinho que eu morava corria esgoto dentro do quarto, esgoto a céu aberto. E o lugar que eu morava fedia. Mas hoje entreguei a vida para Jesus, eu não tenho mais vício, eu moro numa casa digna, os meus filhos me respeitam, os meus patrões me respeitam. Ou seja, às vezes nós temos que parar e temos que lembrar um pouquinho da nossa vida sem Jesus, para nós valorizarmos tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Fala, glória a Deus. Ele tem feito tantas coisas por nós, Ele tem alegrado o nosso coração, Ele tem nos dado paz, Ele tem nos dado saúde, Ele tem nos dado prosperidade, Ele sempre está nos abrindo portas, Ele sempre está renovando a nossa fé, Ele sempre está nos dando mansidão, bondade, temperança, amor, perseverança. Então, coisas maravilhosas têm acontecido. Então, a ordem de Deus foi: mate o cordeiro, pegue do sangue desse cordeiro e passe nas portas, passem também nos umbrais das portas, né, que fosse onde nós diríamos guarnições das portas. Quando o anjo da destruição vier à meia-noite para matar os primogênitos, ele vai saltar a casa que estiver marcada com sangue. Fala aleluia. Fala assim: quando vier o anjo da destruição, ele vai saltar, ele vai passar por cima de toda a casa onde estiver manchada com o sangue do Cordeiro. Irmãos, viva uma vida feliz na terra, sabe por quê? Porque se alguém invejar você, a inveja vai ter que saltar, passar por cima. Ela não vai te tocar. Se alguém amaldiçoar você nesta terra, a maldição vai ter que saltar. Ela vai passar por cima. Ela não vai te tocar. O pior macumbeiro dessa terra pode fazer macumba contra a sua vida, eu te garanto. A macumba vai passar por cima. Ela não vai te tocar. Porque eu e você, nós somos marcados, somos manchados com o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. Ele está sobre a nossa vida. E tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é mal no mundo espiritual, vai ter que saltar, vai ter que passar por cima e não terá poder para nos tocar. Fique de pé um minutinho aí para você descansar de ficar sentado. Aleluia! Levanta as suas mãos nesta manhã. Levanta as duas mãos, fala forte. Em nome de Jesus, todo mal espiritual terá que saltar, terá que passar por cima e não tocará na minha vida, nem na minha família. Vamos em nome de Jesus, todo mal espiritual contra a minha vida, contra a minha família, terá que saltar, terá que passar por cima, e eu não serei tocado, porque eu sou manchado pelo sangue de Jesus Cristo, pelo sangue do Cordeiro. Podem se assentar, irmãos, por favor. Aleluia. Aleluia. Então, Páscoa não é coelho. Páscoa é cordeiro. Páscoa não é ovo. Páscoa é sangue. Então, a casa é manchada com sangue, antes do passo por cima. Então, quando o ano da destruição chegou, e houve lá aquela mortandade tremenda, os primogênitos morreram. Toda a casa que estava manchada com sangue, o anjo teve que saltar, teve que passar por cima, e aquelas casas não foram tocadas. Fala, glória a Deus. Comam pães sem fermento, que tem que ser com pressa. Então a nossa decisão de andar com Deus, de entregar a vida a Deus,
essa decisão tem que ser com pressa. Fala, glória a Deus. Não há tempo para levedar a massa. Não há tempo para a massa dormir. Tem que ser com pressa. Então você está aqui, missionário. Eu não entreguei a vida ainda para Jesus. Faça-o hoje, que você estará tomando a melhor decisão. Missionário, eu estou aqui há muito tempo, eu tenho andado longe, afastado. Decida-se hoje a retornar para o Deus Todo-Poderoso. E de quando em vez, se possível for, lembre-se da vida sem Jesus, como que ela era dolorida, era sofrida, e hoje nós temos uma vida maravilhosa, hoje nós temos uma vida abençoada. E para terminar, Jesus veio a esse mundo e ele um dia falou para os seus discípulos assim, olha, vocês vão preparar a ceia. Fala, glória a Deus. Só que essa palavra ceia era totalmente desconhecida. O pessoal vivia lá fazendo a festa pascual, né? Que eles faziam aquela festa uma vez por ano. Ceia, que coisa é essa? Então, irmãos, talvez isso seja um pouquinho até difícil de explicar, mas olha aqui para mim. Jesus pediu para que os discípulos preparassem, sabe por quê? Quando Jesus veio, a última ceia, ele estava falando assim, olha, a partir de hoje, a festa pascual vai ser substituída pela ceia. Então Jesus, ele está dizendo, a partir de hoje, a ceia vai ter o pão, fala glória a Deus, vai ter o que mesmo? Porque o pão significa o sofrimento de Jesus na cruz, o quanto ele foi maltratado, o quanto ele foi ferido. Então o pão representa isso, o sofrimento. E também vai ser representada pelo sangue, né, que é o suco da videira. Significava o sangue que ele havia derramado lá na cruz do Calvário. Então a minha melhor palavra para você nesta manhã é a seguinte: Jesus participou da ceia com seus 12 discípulos. Mas sabe qual que é a melhor de todas as notícias? Ele prometeu que um dia todos nós estaremos diante dele participando da ceia do Senhor. Isso, irmãos, é a melhor de todas as notícias. Eu quero falar para você que Jesus, o Filho de Deus, ele foi aquele cordeiro, né, que foi morto lá no Egito, na Páscoa. Ele foi aquele cordeiro que o João gritou assim: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus morreu lá na cruz para quê? Para que os nossos pecados eles fossem perdoados. Fala, glória a Deus. Ele então tornou-se o nosso cordeiro pascual. Ele está nos dando uma vida nova. E outra coisa é importante eu mencionar para vocês. Deus falou para o povo hebreu assim, na primeira Páscoa. Ele falou assim: olha, esse cordeiro que vocês irão assar, vocês terão que comer dele num único dia. Fala, glória a Deus. Vocês não poderão comer esse cordeiro no segundo dia. Vocês vão comer num dia. Isso não é para comer amanhã. Vocês vão comer hoje, ponto. Não é para comer amanhã ou depois eu guardar. Não. Comam tudo de uma só vez. Sabe o que isso significa? Que o nosso Deus também é o Deus que nos abençoa dia após dia. Se eu preciso de uma bênção hoje, Ele vai me abençoar. Se eu preciso de uma bênção amanhã, Ele vai depois da manhã, daqui não sei quanto tempo. Mas enquanto vivemos na terra, a bênção de Deus é sobre nós dia após dia. Agora, gente, somente os cristãos, eles podem respirar fundo e podem dizer, e podem gritar, e podem saltar, dizendo: Jesus Cristo é o único que oferece um túmulo vazio aos seus seguidores. Hoje nós estamos aqui também com toda a alegria comemorando isso, que Jesus, ele ressuscitou, ele está vivo. A sepultura não o deteve. Então, Jesus estava dentro da sepultura. Mas o que aconteceu? Ele saltou da morte para a vida. Fala, glória a Deus. O nosso mestre está vivo. E nós temos motivos para celebrarmos isso, nós temos motivos para agradecer, para bendizermos. Então, todos os dias da vida você vai se lembrar. Um dia Jesus participou da ceia com os 12 discípulos,
mas ele prometeu que um dia eu vou estar diante dele na ceia celestial, que é a maior vitória do cristão nessa terra, em nome de Jesus. Fiquem de pé, vamos fazer uma oração. Aleluia! Glórias a Deus! Se você pode, feche os seus olhos, coloque as suas mãos no seu coração e vamos falar com Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Quem sabe nesta manhã, Deus está convidando você para saltar. Saltar do mundo para a vida. Saltar do mundo para a presença dele. Dizer, sim, Senhor, eu estou aqui e hoje eu vou entregar a minha vida ao Senhor. Isso tem que ser com pressa. Não coloque fermento. Fermento na massa tem que dormir, tem que descansar, tem que esperar. Como sem fermento? Venha depressa para o Senhor Jesus. Quem sabe hoje, você que um dia andou com Deus, está afastado, está andando com Deus mais ou menos. Ele está chamando você, salte para a minha presença, venha. Se você está aqui é viciado, pela fé, no nome de Jesus, eu te digo hoje, o Espírito Santo está fazendo você saltar do vício para a libertação. Ele está fazendo isso com você, está fazendo você saltar do vício para a libertação. E quando você tentar ingerir bebida alcoólica, você vai vomitar, vai passar mal. Quando você tentar fumar, você vai passar mal. Quando você tentar usar drogas, você vai passar mal. Deus está hoje aqui fazendo você saltar do vício para a libertação. Se você entrou aqui hoje e há tempos você diz, eu morro, mas não perdoo. O Senhor está fazendo você saltar hoje, aleluia, para uma vida de perdão. Se você entrou aqui preocupado, que você mora perto do macumbeiro, você trabalha com gente invejosa, você tem sido amaldiçoado por alguém, alguém tem tido olho grande sobre você, sobre as suas coisas, eu quero que você se alegre. A inveja tem que saltar, ela não pode tocar. O olho grande tem que saltar, ele não pode tocar em você. A macumba tem que saltar, tem que passar por cima, não poderá tocar na sua vida. Todo mal espiritual que alguém tentar contra a sua vida, vai ter que saltar, vai ter que passar por cima, porque você tem a mancha do sangue do Cordeiro. Oh, aleluia! Nós somos lavados e remidos pelo sangue do nosso Mestre. Meu Deus, nós te louvamos nesta manhã. Rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Um dia o Senhor instituiu a Páscoa, e Páscoa no original significa saudar, significa passar por cima. E nós te louvamos, ó Deus, porque nenhum mal espiritual vai nos tocar. Essas coisas passarão por cima, e nós louvaremos e bendiremos, exaltaremos sempre o teu nome. Tu és o nosso Deus. Quem sabe hoje eu estou orando com alguém que essa pessoa até o momento não decidiu andar com o Senhor, entregar a vida ao Senhor. Mas que o teu Espírito faça essa pessoa saltar do mundo das trevas para o mundo da luz. Quem sabe eu oro com alguém aqui hoje que essa pessoa, meu Deus, tenha andado afastada dos teus caminhos. Que o teu Espírito faça a pessoa saltar para a tua presença. Aleluia! E é isso que eu posso ver, pessoas saltando hoje para a presença do Senhor. Na instituição da Páscoa, a ordem do Senhor foi: coma um pão sem fermento. Tem que ser com pressa. O Senhor ordenou um cordeiro que não tivesse mancha, nenhum osso poderia ser quebrado. Aquilo, meu Deus, era uma profecia sobre Jesus que viria a esse mundo. Oh, aleluia, 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 aleluia. Comam ervas amargas, para você se lembrar o quanto vocês sofreram lá no Egito. E quantas vezes nós nos lembramos do quanto sofremos sem o Senhor lá no passado. E hoje nós temos vida nova. O Senhor fez com que o nosso nome saltasse da lista negra do diabo para o livro da vida. Oh, glória! Bendito seja o nome do Senhor.
Se você pode, fala aleluia, fala glória a Deus. Deus é maravilhoso, Deus é santo, Deus é tremendo. Ele tem cuidado da nossa vida, Ele tem nos dado poder e força e graça.